dias até que ela reage. Sabe? Reage porque... Mas ela sente muita dor, Paulina. Aí o médico diz que vai ser assim. Não, mas é a sua filha, então? Não, sobrinha. Tá, sei. Aquele caso lá da constelação. Ela tem estrela. Isso, eu entendi. Então tá. Então vamos encerrar esse aqui e agora vamos para as constelações. Hoje tem constelação. Essa terapia, ela trata de enfermidades do dia a dia que está acontecendo na nossa vida. O que a constelação trata? A constelação, ela trata também de enfermidades, mas que vêm da nossa ancestralidade. Coisas que aconteceram na nossa família. Então, nós trazemos da nossa família esses problemas ou essas dificuldades. E daí, aonde que a gente precisa constelar para que a gente possa auxiliar o nosso sistema. Porque a constelação é assim, cada um de vocês são representantes de suas famílias. Vocês aqui estão representando as famílias de vocês. E representando aqueles que não estão aqui. Aqueles que fazem parte dos seus ancestrais. Seu avô, seu bisavô, seu tataravô, seus tios, seus sobrinhos. Todos que fazem parte da sua família. Então a sua família é uma constelação. Então diríamos aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas. Cada um de vocês é uma constelação. E vocês estão ligados a todos eles. A todos eles. E os problemas que vocês têm hoje nas famílias de vocês é fruto da constelação de vocês. É resultado, é produzido pela constelação que vocês têm. Porque como vocês estão aqui representando eles, expressando a vida que eles tiveram, então as coisas que vocês estão passando tá ligado com eles. E as dificuldades que se apresentam na família agora, na constelação, é falta de conhecimento, de comportamento, de atitude que os nossos ancestrais tiveram. Eles tiveram. Então não passaram para nós uma situação de vida melhor, uma maneira de lidar com os problemas de uma forma mais tranquila. Então nós acabamos cometendo e reproduzindo os mesmos erros deles. E isso vai se repetindo. Então a minha mãe tinha uma maneira de pensar, um comportamento, a avó dela também tinha uma maneira de pensar, um comportamento, um sistema de valores, e os filhos vêm e continuam trazendo e reproduzindo mesmas crenças e o mesmo sistema de valores. Daí, logicamente, que vai ter os mesmos problemas que os ancestrais tiveram. E quando você constela, o que a gente faz? A gente passa informação para essa constelação, para esse conjunto de almas, que é os nossos ancestrais. E quando eles recebem essas novas informações, eles podem mudar os sentimentos deles. Porque é assim, se o meu pai tinha uma bronca comigo, e ele morreu, a bronca ele levou. Não é porque ele saiu desse plano que ele continua com a bronca comigo. Se o meu bisavô tinha uma bronca com meu pai, lá um desentendimento, um remorso, sei lá o quê, ele está lá do mesmo jeitinho. E eu estou aqui para consertar aquilo ali. Então eu venho para pôr ordem na casa. E daí eu tenho que passar, eu não, as pessoas, né? Eu falo eu sempre, eu vou falar na segunda pessoa. Eu tenho que passar, a pessoa tem que passar por aquela dificuldade na tentativa de consertar e melhorar
a sua constelação familiar, ou seja, os seus ancestrais. Então é isso que é feito e trabalhado em constelação. Então uma mãe não foi amada pela mãe dela, foi rejeitada. Sei lá, tá. Daí vem a filha, também vai ser rejeitada pela mãe, porque a avó não tinha amor por ela. Daí vem a filha dela hoje, que também vai rejeitar a mãe dela. Daí hoje vem uma pessoa aqui, por exemplo, né? Ah, mas a minha mãe é legal, mas eu não suporto ela. Não gosto dela. E isso me incomoda, eu queria gostar dela. Então ela já está numa busca de melhorar, de quebrar esse ciclo. Aí ela faz uma constelação, acerta e passa a gostar da mãe. Daí também a avó, para constelar, daí tem que trabalhar a avó, que já não está aqui, também para perdoar e aceitar a bisavó daquela que está constelando. Daí quando elas se entendem, aquele sentimento que fazia parte daquela constelação, daquele grupo, ela desaparece. Daí as coisas podem fluir de uma forma normal. Daí tem o pai lá, o bisavô era alcoólatra. Daí vem o pai dessa pessoa é alcoólatra. Daí vem hoje a pessoa está alcoólatra. Então é um trazendo do outro. Daí chega um momento que aquele vai querer sarar do alcoolismo, ele vai procurar ajuda, daí ele vai procurar sair dessa situação. E a hora que ele conseguir vencer o alcoolismo, encerrou o ciclo. Mas enquanto não tiver alguém que tenha condição e força para mudar aquilo que foi programado já pelos seus ancestrais, que vem representando e reproduzindo, o problema permanece. Por isso que dizem que é da família, né? Então por isso que a constelação chama constelação familiar. Dizem que está no sangue. É hereditário, isso e aquilo, mas só que a gente pode, sabe por quê que a gente pode dizer que não é? Porque é um da família, nem é todos, ou dois, o resto não tem. Aqueles que têm, eles estão tentando sarar e curar o sistema. Então, na verdade, quando a gente vê a pessoa, a gente tem que ver ele como uma vítima e não como um algoz. Que ele está sofrendo aquilo ali numa busca de sarar o nosso sistema. Então é assim que a coisa acontece. Então pode ser doença física e pode ser outros envolvimentos também, assim, psicológicos. Sim, pode ser doença física e pode ser estado psicológico, mas ele está mais ligado nos estados de psicológico, de comportamental aqui, atitude. Mas também as doenças, algumas doenças que a gente é resultado da ancestralidade. Então a gente precisa fazer essa diferenciação. Quando a gente vê na constelação, quando não é herdado, ele não aparece. Daí não vai aparecer a doença. Você vai constelar, coloca a situação, não é. Daí se for, aparece. Então a constelação ela é uma terapia e uma coisa para a gente fazer um diagnóstico preciso. Então ela mostra claramente o que está se passando. E ela não mostra assim o que eu sei, o que você sabe, o que é consciente. Ela mostra o que está escondido, que as pessoas não sabem, não percebem. Ou aquilo que a família esconde. Então se tem um segredo dentro da família, aparece aqui. Caso, por exemplo, a mãe pegou uma criança e mentiu a vida inteira que ele era filho dela, né? E a pessoa cresce achando que é filho. Daí vem constelar, parece que não é filho. A esquizofrenia está nisso? A esquizofrenia não está bem nisso. A esquizofrenia é assim. Alguém da família matou alguém e foi encoberto. Então, quando ocorrem assassinatos dentro do nosso grupo familiar, do nosso clã,
vem alguém com essa patologia. E pode curar também isso? A cura não é assim. A cura é a pessoa que se cura. Se o sistema aceitar a terapia, ele pode se curar. Mas tem sistema que não quer. O sistema que você diz é a própria pessoa? Não, o sistema é o seguinte, o sistema é a família. A família que está aqui e a espiritual. Nós chamamos de campo. Campo de informação, campo morfogenético. Que cada um de nós tem um campo, onde está todas as informações, todos o que aconteceu na nossa ancestralidade, está todas elas num campo condensado e identificado que é nosso. E vem, para quem está aqui, através do DNA. E se a pessoa já faleceu e teve esquizofrenia, o que acontece? Se ele já teve esquizofrenia e ficou, e daí ele já pagou a conta. Teve e faleceu. Pagou a conta. Porque é assim, cada grupo, cada sistema, ele é regido por 3 leis. Então, essas leis têm que estarem operando no sistema. Quando essas leis não estão operando, que o sistema se torna falho e claudicante. Então, a primeira lei que tem que ter no sistema é o pertencimento. Todo mundo tem que pertencer à família. Você não pode renegar a família de que você veio. Não pode, não importa como seja. Você não pode renegar. Se você renegar, você não está pondo a lei em prática e está adoecendo o teu sistema. E outra lei que tem que estar em ordem é a lei da hierarquia. Eu respeitar e reconhecer que as pessoas que vieram primeiro devem ser olhadas e vistas. E eu cheguei depois, não posso me sentir superior a eles. Então eu tenho que ter um respeito por aquelas pessoas nos quais já vieram antes de mim. E quando eu me ponho no caminho achando, não quero saber, porque era um burro, que era ignorante, que não sei o quê, essa qualificação, você está desrespeitando a hierarquia. Vamos, por exemplo, o pai era analfabeto e a mãe. Daí geraram um filho, esse filho foi para a escola, estudou e hoje é um mestre, um catedrático. Daí ele olha para o pai com desprezo. E isso acontece muito, porque ele vai chegar lá, vai querer ensinar o pai o que é certo e o que é errado. Então ele está saindo do lugar dele, está quebrando a hierarquia. Ele não. Ele tem que entender que ele é filho, e filho é menor que pai. Então ele tem que deixar eles no lugar deles, não precisa fazer as coisas que eles fazem. Não precisa ser do jeito deles, mas você tem que respeitar. Respeitar e não querer se encher de ego, de orgulho. Eu tenho uma amiga que tem a filha que é Lisa, e a mãe era uma cubana que vendia rosas. Então ela tem que chegar lá e dizer, olhar para a mãe e dizer, você, minha mãe, é uma rosa. A rosa mais perfumada. Ela vendia rosas e ajudava o marido na lavoura. Então o que importa é esse reconhecimento, porque o pai e a mãe nos deram a vida, então não importa o que eles fizeram e do jeito que eles viveram. Eles deram a vida e aquela vida eu tenho que fazer daquela vida algo bom, algo produtivo, algo legal. Então isso é importante a gente saber. Então essa é uma das leis. Às vezes, por exemplo, tem casais que estão lá com um bacurizinho de 5 anos e eles estão, o gurizinho está em primeiro lugar, ou a menininha manda na família. Aqui come isso, come aquilo, se assiste aquilo, não se assiste aquilo, e os pais deixam. Isso é uma quebra de hierarquia que vai trazer problema para essa criança. Doutora Agnelli, quando os filhos acham, isso acontece no caso que eu cuido, como os dois são doentes, eles não têm direito a nada, eles têm todo o conforto. Sim. Mas as suas vontades, não. De quem? Dos pais? Os filhos mandam, tipo, tem que comer a dieta, aquela dieta vegana. Sei. Isso é quebra de hierarquia. Não pode fazer... bigode. Isso é quebra de hierarquia. O filho não pode fazer isso. A barba dele até hoje.
Filhos não podem mandar nos pais, só nos casos assim. Quando que os filhos mandam nos pais? Quando os pais estão incapazes. Quando o pai fica débil mental, como dizem, tem um outro termo, como é que é? Tem uma insanidade mental, a mãe também. Que eles são incapazes de cuidar de si. Daí você já não precisa mais fazer as vontades e respeitar, porque eles já não têm essa capacidade. É o caso aí. Ela é mal de Alzheimer, mas ela sabe as coisas que ela gosta, as roupas que ela gosta. E essas coisas aí é perda de hierarquia, porque não atrapalha a vida da pessoa, você tem que dar a oportunidade. Que eles querem, a filha dela mora em São Paulo, agora encheram a casa de câmeras, para ela ficar olhando, daí você põe uma roupa. Então isso aí é uma quebra de hierarquia. Põe, vai no roupeiro, vê aquele casaco assim. A quebra de hierarquia, que não estão respeitando os pais. Eles têm que obrigar o pai a tomar o remédio que precisa. Se o médico manda mudar a dieta alimentar por causa da saúde, ele tem que mudar, o pai queira ou não queira, porque ele já não tem mais essa condição de discernir. Mas enquanto ele cuida de si, que ele toma o seu banho, que ele conversa, que ele lembra de tudo, está consciente, a gente tem que respeitar o que ele quer. Se ele é acostumado a comer banha de porco, dá banha de porco para ele. Pô. Não tem, não, agora porque o médico... Não é por aí. Então, ele gosta de comer tal coisa, é para ele, que nem a minha mãe gostava de melancia, estava no hospital lá, internada, ela queria que tivesse melancia. E os médicos não podiam, não, pode comprar melancia, leva para ela, deixa que compra. Eu levo as coisas então, então tem coisas assim, então é isso que é a hierarquia. Os filhos só tomam conta dos pais quando eles se tornam incapazes. Daí eles têm que tomar conta mesmo, e é obrigação deles. O pai tinha 95 anos e o médico mandou ele não comer isso, não sei aquilo, não comer tomate. Olha, esse bateu pro médico. Que ele comeu aquilo a vida inteira e ele estava com 95, agora ele ia proibir de comer. Deixa, a gente vive até um tempo. Outra coisa que o Bert Helling fala, a gente tem um tempo de vida, tem que respeitar. Tem hora que a pessoa está na hora de passar para o outro lado, deixa passar. Então, uma outra coisa assim, dentro da constelação, tem coisas que é tão grave no sistema que a pessoa não tem escapatória, ela veio para passar por aquele que nós chamamos de destino. Por exemplo, alguém foi assassinado. Dentro do sistema, vida se paga com outra vida. E por que uma pessoa que tem uma família estruturada e tal, acontece como também não tem, fica viciada em drogas? Pois é. É que aí a gente pensa que é estruturada, mas não é. E por que um nasce estrelado, como dizia? Não, deixa eu só terminar aqui para mim seguir o raciocínio que eu estou fazendo. Então, essa pessoa veio para passar pelo aquilo ali. Então não adianta, ele vai passar. Não é o que o Bert Helling chama de destino. Por exemplo, uma pessoa foi assassinada. Que é uma vida por uma vida. Alguém da família vai ser assassinado, vai morrer. Nem que perdoe, não tem como. Não, a vida é vida por vida. Isso é a natureza. Então, daí a pessoa pode pegar uma bala perdida, pode sofrer um acidente, alguém atropelar e pagou, deu a vida. E pessoas que se enforcam também. Também. Então a pessoa não pode, então não, a pessoa que se enforca, ela tirou a vida dela. Ela está tirando a vida dela, mas também, segundo a constelação, é porque alguém está dando a vida para o lugar de outro. O depressivo, geralmente, ele pega a morte de alguém para querer espiar. E às vezes não é preciso ele fazer isso. Às vezes é a morte natural. Sabe? Morreu um pai, uma avó, um avô, ele pode pegar uma depressão por causa dessa morte. Então, é só no caso de você tirar a vida de propósito. Daí alguém vai dar vida. Alguém vai dar família, ali, um sobrinho, não importa se é depois, mas alguém vai acontecer alguma situação. Porque no universo não acontece nada por acaso, está tudo programado.
Isso da depressão é inconsciente? Isso? Tudo que eu estou falando é inconsciente. Ninguém sabe de nada. E no caso de uma pessoa ser bipolar? Esquizofrenia. Bipolar é uma esquizofrenia. A esquizofrenia tem vários quadros. Um dos quadros é a bipolaridade. Mas a bipolaridade tem que saber se é, porque a maioria dos diagnósticos que tem por aí não é correto. Eu já disse que a minha filha... A bipolaridade é assim. Eu tenho um período de euforia que dura 6 meses, 3 meses. Tudo é lindo e maravilhoso, eu compro demais, eu exagero, eu faço coisas assim que eu não devia fazer. Tudo em nome da alegria. De repente está... No outro dia, acorda de manhã cedo, triste, aborrecido, entra numa depressão, não quer comer, quer morrer, fica lá 6 meses, 3 meses, um trapo. Isso é bipolar. Agora tem pessoas que têm distúrbio de humor. E os médicos e os psicólogos fazem um diagnóstico equivocado, porque eles não conhecem. Então, o que é distúrbio de humor? Uma semana eu tô legal, daqui a pouco acontece um negócio e eu fico 3, 4 dias assim, virado no... E quando essa variação de humor dá no mesmo dia? Assim, É distúrbio de humor, pode dar, isso. Não é bipolaridade. A bipolaridade é um quadro grave, tá dentro daí, é uma esquizofrenia bipolar. Deixa eu lembrar, eu agora não estou lembrando, mas eu sei o que acontece quando a pessoa é bipolar. É um sentimento de culpa por alguém ter morrido. Então, na hora que eu estou atuando, recebendo a culpa por aquela pessoa ter morrido, me culpando pela morte, eu entro em depressão. Daí eu faço um movimento que se eu deixar eu vou morrer. Daí eu faço um movimento contrário de negação disso. Então eu nego aquilo ali. E daí eu fico alegre, feliz como coisa que não aconteceu nada. Mas aquele acontecimento está lá. Energeticamente está lá. Então eu fico fazendo esse movimento de vai e vem. Então, essa bipolaridade. A bipolaridade. Por isso que tem também alguém que morreu. Alguém que foi morto pelo sistema, né? A esquizofrenia, a outra quadro, ele pode ser assim que foi morto alguém que não era da família. Família ter ocasionado a morte de outra pessoa. Porque briga entre famílias. Lá, primo, sobrinho, lá, tio, lá, brigaram e se mataram. Daí dá esse sentimento da bipolaridade. Quando é um assassinato de um de fora, daí é outro quadro dentro da esquizofrenia que pode ser. assistido a morte, assim, por exemplo, de uma criança? Não. Tudo que acontece nessa vida é biodescodificação. Não tem nada a ver com constelação. O que acontecer aqui na vida de vocês não tem nada que ver com a constelação. Não tem nada a ver, tem a ver, mas não é aquilo que está acontecendo ali que é o resultado do problema. Aquilo que está aparecendo é apenas o reflexo de uma situação do passado, do seu pai. Você está sempre espiando o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, até a 4ª geração. Então, tem filhos. Você vê uma coisa triste. Tem filhos que a mãe programa para ser sua mãe. Já viram isso? Não entendi. A mãe é um caso. A mãe estava grávida. A mãe estava grávida. Daí veio a avó e queria que abortasse. Daí a mãe não abortou. E briga daquilo e ficou com aquela criança. Mas quando ela estava grávida, ela programou a vida dessa criança. Que essa criança vai ser a salvação dela. A salvação. Aquela criança vai me suprir a minha velhice, as minhas necessidades. Aquela história assim, eu vou criar filho para depois ele me cuidar quando ficar velho. Isso é uma programação. Isso é crime.
Daí, esse sujeito nasce, ou essa pessoa nasce, e vai indo lá, e daí quando a mamãe tá com você, daí fica, ai filhinha, se você me deixar ir casar, eu vou morrer de saudade. Ai, se você for embora fazer um curso no exterior, a mamãe não vai aguentar. É uma programação de que aquela era para cuidar dela. Então, essa mãe não é mãe, ela é filha da filha. Então ela quer que a filha seja a mãe dela. Porque mãe cuida. Mãe não precisa de filho. Mãe... Eu tô na pior, eu vou procurar minha mãe. A minha mãe bate nas minhas costas e diz, filho, mamãe tá aqui. E manda eu embora. E eu tô feliz. Agora, se eu tenho uma mãe que fica, ai, me cuida de mim, porque eu te amo tanto. Isso está programando essa criança para ser mãe dela. Ou filho para ser o pai dela. Daí ela vai ficar sempre dependendo deles. Aí vai desenvolver, ficar doente mais cedo, para que esse filho se ocupe dela mais rapidamente. Isso é triste. Caso de excessos, de separações de uma família e de outra. De divórcios? Isso aí é um tema para outro dia. Que isso aí pode. Eu só queria fazer antes de trocar, no caso do esquizofrenia ou bipolaridade, tem cura na constelação? Vamos lá. Eu falei assim, na constelação ela não tem o objetivo de curar. Ela pode curar. Porque quando você vai no médico com câncer, e eles, vamos tirar o teu seio, para você se livrar do câncer, vão te dar quimioterapia. Você vai lá, tira o seio, toma quimioterapia, e você volta o câncer e você morre. A constelação é a mesma coisa. Você pode fazer a constelação curar você. Mas pode que, como eu falei, se aquilo ali veio programado para a pessoa passar por aquilo ali, o sistema está tão doentio que não tem, precisa passar por aquela situação, daí não tem o que a gente possa fazer. Seria mais para entender a situação, o porquê está acontecendo? Não só, por exemplo, para você paralisar um movimento. Por exemplo, a pessoa lá tem uma doença que está vindo de geração para geração. Quando você constela, aquela pessoa que está doente, talvez não se salve, mas paralisa o movimento. Porque aquele sistema recebeu a informação de como paralisar aquilo ali. Passar, e daí os netos não vão ter, os bisnetos, você paralisa ali. A constelação veio para organizar a casa. Isso, você matou a charada. É isso aí, veio para pôr a casa em ordem. Faltou uma lei, que também tem que estar dentro da constelação, dentro da sua família, que é a lei do equilíbrio. É assim, tudo que eu recebo eu tenho que pagar. Não posso ficar devendo nada. A lei do equilíbrio. Então, se eu ganho mais e eu não devolvo, eu vou ficar com débito. E alguém da minha família vai pagar esse débito. O meu filho ou meu neto. Porque eu estou ganhando e não estou devolvendo na mesma altura. Ou às vezes eu estou aqui ganhando e perco tudo. Eu estou pagando a conta de alguém lá atrás que não pagou, que ficou em desequilíbrio. Porque o sistema é perfeito, o sistema busca a perfeição. Enquanto não ficar perfeito, vai ter as pendengas e as situações conflitantes. Então é assim que a constelação funciona. Então dessas três leis tem que estar operando dentro do nosso sistema. Daí o nosso sistema está equilibrado. E a constelação tem esse objetivo de mostrar quais são, o que nós vemos na constelação, o que a gente vê na constelação. As leis que estão em desordem aparecem aqui. Daí a gente explica para o sistema, através de terapias, através da fala, da comunicação, porque o sistema está aqui, recebendo as informações, e ele pode cambiar, pode mudar essa situação, compreendendo e paralisar um processo. Entenderam? Então não é uma coisa assim, Exato. Nada é exato, tudo é relativo, sabe? Tudo é relativo. O que a senhora falou mesmo que eu... Sobre separações. Separações. Não há separações em constelação.
Não. Não. Juntou, vai fazer parte do teu sistema. E você traz os problemas que você já tem no teu sistema e do cara que você se juntou com ele. Teve filho, mais ainda. Segundo Bert Helling, bastou levar para casa, nem precisa levar, dormir junto. Por um bom tempo já se emaranhou. Então aquele sistema vai ficar dentro do meu sistema e vai afetar coisas que é dele, né? Quando você casa com o alemão, você leva a família do alemão para dentro da tua casa. Ó, leva para dentro do teu sistema todos os problemas na família do alemão. Os 14 irmãos E daí, aqueles que você tem, o alemão leva para dentro da casa dele também. E daí vocês se somam. Constelação é assim, uma constelação se gruda na outra, se gruda na outra, se gruda na outra, e se gruda e forma um universo de pessoas. Tá todo mundo emaranhado, tá todo mundo ligado. Então, uma pergunta assim. Por exemplo, eu reconheço que o meu marido, o meu companheiro, tem problemas que poderiam ser... Da família dele? Eu posso vir por ele? Pode. Então tá. Para fazer constelação não é necessário a presença da pessoa. A única coisa que por ética, por ética, eu só faço se a pessoa estiver emaranhada com o outro. Senão eu não faço. Sim. Então se está emaranhado, você tem o direito, porque você está sendo afetado ou está influenciando aquela situação. Daí, ou teu marido, ou teu filho querer ou não querer. Agora teu irmão já não. Teu irmão está morando longe. Você não também pode fazer para filho? Pode fazer para qualquer um. Qualquer pessoa. Então, fazendo parte do teu sistema familiar, pode... Até terceira geração, né? A quarta. Quarta? Nós trazemos os emaranhados até a quarta geração. Mas mesmo que seja 1, 2, 3 casamentos, isso fica tudo ligado? Tudo ligado. Caraca. Namoradeira, casou. E o pior, olha aqui, gente, deixa eu contar uma historinha para vocês. É pior do que isso. Por exemplo, o meu pai namorou uma fulana. Estou dando exemplo, não é meu pai, mas vou fazer quando que seja. O seu pai namorou uma fulana. E os dois estavam apaixonados com promessa de casamento. Daí o teu pai resolve não casar mais com a fulana. Está emaranhado. Uma filha dele ou uma neta dele vai ter que pagar a conta daquela que ficou no altar. Mas vai sofrer a mesma coisa? Ela pode não arrumar companheiro, ficar solteira sozinha, querer arrumar namorado, não arruma, perde, blá, 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 blá. Deus é justo. Mas por que o sujeito foi lá fazer a guria sofrer, se apaixonou, daí de repente ele acha que não, né? Então nós temos que ter, gente, o que é importante é nós ter consciência do que a gente faz na vida. Porque quando eu mexo com outra pessoa, eu não estou só mexendo comigo, eu estou mexendo com a outra pessoa. Então eu tenho responsabilidade, porque eu mexi com outra, eu estou entrando num campo espiritual daquela pessoa. E não é assim, tá? Deixa pra lá e tá tudo bem. Não, o sistema é justo. Nós temos que ter consciência e ser justo com as coisas que a gente faz. Nunca fazer falsas promessas. E quando, tipo, no caso, que a minha avó foi obrigada a casar com uma pessoa que ela não queria e gostava de outra pessoa. No caso, estragou um relacionamento para se manter outra. É só que na constelação não existe isso. Não? Não existe essa história do amor que a gente acha assim, eu amo esse, porque não existe esse tipo de coisa. É uma carência, na verdade. Porque dentro da constelação não existe esse conceito de amor que nós temos. Dentro da espiritualidade não existe isso. Existe o que então? É a ligação. Todos nós na espiritualidade somos irmãos. É o emaranhado, espiritualmente. Irmãos. Nós somos... Então todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais.
Então não existe essa diferença. Não, eu achei assim, o que ela falou, né? O que a tua avó devia fazer? A tua avó? Sim. Ela devia ter amado o marido dela. Acabou. Ela disse tá. o amor, ela respeitou a condição. Não, mas ela devia ter desenvolvido o amor fraterno, aquele amor que Jesus prega, que ela devia amar, porque para ela amar aquele cara que deram para ela e o outro é a mesma coisa. É isso que vocês não entendem. É gente. Porque agora eu venho para o plano psicológico. Para o nosso inconsciente é o seguinte, aqui, agora, dentro da biodescodificação, para o nosso inconsciente, não existe isso. Homem é tudo igual. Homem, todos os homens são o seu pai. Todas as mulheres são a sua mãe. Inclusive, o meu filho é o meu pai. Eu vejo nele o meu pai. Então a gente vê os homens com quais eu tenho contato, me relaciono, para o meu inconsciente são o meu pai. Se eu desrespeito meu amigo, é porque eu estou desrespeitando o meu pai. Teve momentos que o lado bom do meu pai eu respeito o amigo, o lado ruim eu desrespeito. Então, olha, isso eu já estou falando no plano aqui da nossa relação. Então, para a nossa mente inconsciente não tem essa diferença. Tudo é inconsciente. É biológico, isso que eu estou falando é biológico. Tá. Então, por exemplo, quer ver, biologicamente é assim. Eu olho para o seu Frank, a minha biologia reconhece ele como homem pelo meu pai. Que é o primeiro homem que eu conheci. E daí eu já identifico. Se eu trato ele bem e tal, é porque eu gostava do meu pai. Então o amor que eu tenho pelo meu pai eu passo para ele. Se eu tinha raiva e ódio, eu vou passar a raiva e ódio. Então daí por isso que eu digo que essa história assim de eu amo, não amo, então como se diz assim, se foi aquela pessoa que puser na tua vida, ame aquela pessoa. Por que você tem que ser egoísta e querer amar um outro? Daí ali você estava simplesmente fazendo um jogo, uma luta de rejeição do seu pai e da sua mãe, que era o que a sua avó fazia. Ela, por rejeitar o pai e a mãe dela, ela não aceitou o que o pai e a mãe escolheu. E antigamente eram os pais que escolhiam o marido. E sempre foi. E até hoje. Sim. Lógico. Aparece um cara lá na tua casa, você olha e diz para tua filha, olha lá a família deles, sai fora, você vai trazer problema. Agora, se ela dá uma examinada e diz, não, esse aqui eu aprovo, até eu ajudo. Até não mudou, gente. A gente pensa que mudou. O pior é que não mudou mesmo. Eu continuo mexendo bebê. Continua. A gente que é pai faz isso. E a gente até queria ter o poder de poder escolher. Eu tenho uma filha, né? Quando ela no primeiro casamento eu não fui muito a favor. Daí não deu certo, separou. Daí ela foi pro segundo. No segundo eu fiz de tudo para ela não ficar. Daí casou. Daí ela me desrespeitou porque casou. Mas é assim. Daí eu falei, tá bom, eu aceito, mas se vire. E não reclame do cara mais. E daí tá. Sofre em silêncio. Então esse tempo estava com um problema sério lá e ela não me contava, né? Mas aí passou um tempo, ela chegou, pai, preciso falar a respeito do Amarildo, então fala o que foi. Eu disse, mas você já sabia por quê? O que você vai fazer? Então as coisas são desse jeito. E me diga uma coisa em relação ao irmão, se enxerga o irmão e o pai, como que é nesse processo diferente? Não, todos os homens. Todos os homens são um reflexo do pai. Você vê neles o teu pai. Você reflete. Você enxerga. O lado positivo e o lado negativo. E todas as mulheres são a sua mãe, inclusive a sua filha. Se você tiver filha, ela é a sua mãe. Os grilos que você tem com a sua mãe, você vai ter com a tua filha. Os grilos que ela tem com o pai dela, vai ter com o filho dela. E até a avó com a neta, né? Hã? Se a avó não gostava da filha, a neta não vai gostar da avó também.
O avô não gosta da mãe. Aí às vezes a filha, por não gostar da mãe, ela gosta da neta gosta da avó só para bater na mãe, para mostrar o erro da mãe. As pessoas que nos incomodam para mostrar nossos erros, gente. Viu? É para mostrar quem nós somos. As pessoas que não nos incomodam, não vale a pena viver, não estamos crescendo. Tem que viver com os que nos incomodam, aí nós podemos enxergar quem somos nós. Qual é o nosso sentimento, qual é o nosso pensamento, qual é a nossa tolerância. Todas essas coisas só os outros que podem mostrar. Até onde eu aceito, até onde eu não aceito. Por que a gente tem irmãos que gostam mais de uns do que dos outros? Por causa disso que eu estou falando. Porque o teu pai, você nunca gostou ele, amou ele todo ele. Você ama coisas que são boas e coisas que são ruins. Então, num irmão, você resolveu ver as coisas ruins do teu pai. E daí se afasta. Aquela falta de amor, aquela falta de contato, você escolhe alguém para fazer isso. Tudo é espelho. Tudo é espelho. Por isso que no meu nome está porque eu sei. Então é isso aí. Vamos ficar com a palestra de hoje por aqui para nós começar